Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32, versos 24 a 33. Diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor e lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias, prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite, de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também a cidade, possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá, os habitantes de Jerusalém, lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Você pode orar comigo? Então diga assim: Senhor Deus, que o meu coração possa receber a Tua palavra com alegria, qualquer que seja o impedimento. Tu tens poder e autoridade para removê-lo. Que a Tua palavra torne-se viva em meu coração, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar-se. Mantenha o fervor espiritual. Vamos lá, bem forte, dizer isso? Agora com fervor. Como é que é com fervor? Mantenha o fervor espiritual. Muito bem. Eu quero, nesta noite, com a graça do Senhor, encerrar essa trilogia que comecei já há algumas semanas. Falei sobre o tema Bendito Avivamento, a história de Ezequias sendo instrumento de Deus para um grande avivamento. Depois conversei e trouxe a vocês o que acontece depois de um grande avivamento, o teste de qualidade, o Senaqueribe invadindo Jerusalém, e todo aquele contexto em que testou se realmente o povo estava convertido de verdade, E hoje eu encerro falando sobre a importância de manter o fervor espiritual. A tendência humana, meus queridos irmãos, é acostumar com as coisas, é cair numa rotina onde se faz as coisas no automático. Não acontece assim com você? Muitas vezes acontece. Acontece comigo quando estou dirigindo. Às vezes eu preciso ir em outro lugar, mas eu estou tão acostumado a ir para casa por um caminho que parece que é automático. Quando eu vejo, já estou indo para o rumo, já estou tão acostumado. No automático, a coisa vai acontecendo assim. Na vida cristã, isso costuma acontecer também. E aí se vem a igreja no automático, aí se faz as coisas, aí o teu ministério se faz no automático, se faz assim sem aquele compromisso fervoroso de coração, se faz porque está acostumado a fazer, e até, eu sinto falta se eu não faço, mas não é porque tem o fervor, é porque está acostumado a fazer, cai numa rotina,
Por isso, manter a chama do fervor espiritual sempre acesa é um desafio diário e constante. De vez em quando eu estou lendo a Bíblia na minha devocional e eu tenho que voltar, porque eu passei ali e passei no automático e não prestei atenção. Eu li, mas não li de verdade. Eu li, mas a palavra não entrou no coração. Então eu tenho que rever, voltar e repassar. Por quê? Porque a palavra tem que fazer efeito na minha vida. Eu não posso ler por ler, simplesmente por ler. Então eu preciso disso. Outra coisa que acontece frequentemente após grandes bênçãos e experiências fantásticas com Deus é a falta de vigilância. Nós vimos isso na história de muitas pessoas, de personagens bíblicos, a Bíblia está falando isso, mostrando isso, que depois de grandes vitórias, houve uma falta de vigilância, se baixou a guarda. Temos exemplos na Bíblia, de um Elias que fica deprimido depois de uma grande vitória, porque não vigiou naquele momento, e a depressão entrou. Era para ser um momento maravilhoso, mas a euforia tomou conta, a depressão tomou conta da euforia, né, daquela grande vitória. Por quê? Porque não vigiou. Então, essa é a verdade. Agora, o que entrou no coração de Ezequias? Texto que nós lemos aqui hoje. O que entrou no coração de Ezequias? O orgulho entrou no coração de Ezequias. Eu fiz, eu sou o cara, eu promovi uma grande reforma espiritual, eu venci Senaqueribe, eu fui curado porque merecia, afinal de contas sou um cara legal, eu enriqueci, eu. Veja o que o texto bíblico diz quando Ezequias foi curado. Olha o versículo 25 aí na sua Bíblia. O que aconteceu? Olha na sua Bíblia, por favor, deixa a Bíblia falar com você. Versículo 25, olha o que está escrito na sua Bíblia. Você percebeu o que está escrito aí? O que está escrito aí? Recebeu um grande milagre, mas o texto bíblico diz o quê? Que Ezequias não correspondeu. Mas o que ele fez para não corresponder? Se você olhar o contexto todo e verificar lá em 2 Reis capítulo 20, você vai descobrir que no contexto todo, o que foi que ele fez para não corresponder? Ele não deu a glória a Deus. Foi isso que ele fez. Ele não direcionou a glória a Deus. É a mesma coisa você que, né, acha que é um crente tão esforçado, diz assim, eu alcancei essa bênção porque eu mereci, afinal de contas, né, sou dizimista fiel, não falto nos cultos, eu bem que mereço. Que bom que você é um dizimista fiel, que bom que você é frequente nos cultos, comprometido com a igreja, que maravilha, isso é bênção. Mas isso não garante nada para você. Eu costumo dizer desse púlpito sempre que tudo que alcançamos é graça de Deus. Nós não merecemos coisa alguma. E devemos sempre corresponder. Muitas vezes agimos como Ezequias, não correspondemos àquilo que Deus faz na nossa vida. As bênçãos e milagres que não correspondemos. E muitas vezes por causa do orgulho que entra aí. Ezequias deixou o orgulho entrar no seu coração. E nenhum de nós está isento desse mal. Porque de quando em quando nós estamos ouvindo grandes nomes do mundo evangélico afundando. Por que de quando em quando estamos ouvindo? Fulano de tal tomou essa atitude, fez isso. Que coisa. Porque pessoas que eram tão piedosas, de repente mudaram para pior e fracassaram. O velho problema do ser humano, o orgulho, a soberba, que leva a pessoa a achar que já é boa o suficiente. Foi por esta razão que o apóstolo Paulo recebeu como medida de proteção um espinho na carne. E ele mesmo vai dizer assim, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse, para que a soberba não entrasse no meu coração. Eu orei pedindo para Deus tirar o espinho 3 vezes, mas ele disse para mim que não, que o espinho era para me manter o pezinho no chão, o espinho era para me manter na real, que eu sou dependente da graça dele. Então, Senhor, a tua graça me basta. Então, se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu quero isso, então vou permanecer com o pezinho no chão. Ou seja,
Ele está dizendo que, na verdade, foi uma medida protetiva. Muitas vezes, Deus nos coloca alguns limitadores, olha aqui para mim, alguns limitadores, sabe por quê? Porque esses limitadores são medidas protetivas, para te proteger de você mesmo, essa é a verdade. Então precisamos manter o fervor espiritual humilde. Ezequias não conseguiu manter esse fervor espiritual humilde, por isso o orgulho entrou. De vez em quando nós precisamos ver se o balão não está inchando, e dar uma esvaziadinha, murchar, manter-nos sempre na real de quem realmente nós somos, seres humanos, carne e osso, pó e cinza, dependentes da graça, e é Deus que faz tudo em nós, é Deus quem opera tudo em nós, e mantemos o fervor espiritual, buscando Ele, não deixando a rotina, a monotonia, não deixando que a gente entre nesse automático e deixe de ter experiências novas, e nos aprofundar no Senhor. É certo que nós precisamos manter esse fervor, e eu quero destacar para vocês essa noite 3 razões, para mantermos o fervor espiritual. 3 razões para que você mantenha o seu coração fervendo diante de Deus, ligado em Deus, conectado com Deus, e buscando mais de Deus a cada dia. 3 razões para você fazer isso. A primeira delas, é para que o nosso coração permaneça na perspectiva de Deus. No versículo 31, se você ler aí no texto bíblico, você vai ver que Deus desamparou Ezequias. Olha que coisa interessante. É como se Deus estava aqui com Ezequias, eu vou deixar o Ezequias um pouquinho sozinho, para ver o que ele vai aprontar. Sabe o pai e a mãe, que chega em casa pé por pé, para ver o que o filho está aprontando, para pegar assim no pulo, vou ver o que ele está aprontando, ou se não, eu vou dar uma saidinha, só para ver o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Deus fez assim, eu vou dar um tempinho aqui, só vou ficar olhando de longe para ver o que o Ezequias vai aprontar. E diz o texto bíblico que Deus desamparou Ezequias. Esse desamparar aqui não é que Deus abandonou ele, mas que Deus deixou ele um pouquinho para ver qual é a reação que ele teria. E é interessante, irmãos, eu prego isso há muito tempo e eu creio nessa verdade, porque o Deus da Bíblia é o Deus que sabe todas as coisas, e Deus conhece perfeitamente o teu coração. Amém? Sabe que quem não conhece seu coração é você. Você não conhece o seu coração. Você acha que conhece. Tem gente que diz assim, eu me conheço. Não, você não se conhece. Você não se conhece. Deus conhece o seu coração, mas eu e você não nos conhecemos. E muitas vezes acontece isso para que a gente possa se autoconhecer, porque na verdade, o que Deus faz aqui não é para conhecer. Deixa eu ver o que está no coração. Ele já sabia o que estava no coração do Ezequias. Ele queria que o Ezequias percebesse o que estava no coração dele, porque num determinado momento, entra o orgulho espiritual, e você diz, nossa, eu sou uma pessoa tão crente, comigo o negócio eu sou realmente crente. E aí Deus diz, você não é tão crente quanto você pensa. Quer ver? Vou sair só um pouquinho de cena, para você conhecer o seu próprio coração, e aí você vai descobrir coisas que você não gostaria. Essa é a verdade. Então Deus saiu de cena e ficou apenas observando qual seria a reação de Ezequias diante de uma situação em que ele foi honrado pelos embaixadores da Babilônia. Vieram trazendo presentes, dizendo, olha, nós soubemos que você teve uma cura miraculosa, maravilhosa, que coisa tremenda. Mas o Ezequias não glorificou a Deus. O Ezequias foi mostrar o poder dele. Olha como eu sou importante, olha o que eu tenho, olha o meu arsenal, olha a minha glória, olha o que eu tenho aqui. Deus conhecia o coração de Ezequias, porém Ezequias não conhecia o seu próprio coração, e precisava conhecer. Nós temos dificuldade de conhecer o nosso próprio coração. Nós maquiamos, teimamos em dizer, não, eu não sou orgulhoso, não, sou uma pessoa muito humilde. Teimamos em dizer isso, muitas vezes teimamos. Ou ainda, quando confrontados sobre as motivações e intenções, nós maquiamos, não, a minha intenção é boa, a minha intenção não é ruim, a minha intenção é boa, nós maquiamos. Por essa razão, o salmista faz uma oração, que é a oração que a gente precisa fazer diariamente. Sonda-me, ó Deus,
conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Sondar é investigar lá nas profundezas, é remover a capa e ir a fundo. Mas a oração do salmista não se restringe a pedir a Deus para sondá-lo. A oração do salmista, ela vai além, e ela pede ao Senhor que, se encontrar nele algum caminho mau, que o guie pelo caminho eterno, pelo caminho direito. Ele não diz, ó Senhor, mostra, não, ele diz, Senhor, endireita, mostra o meu coração, mas se houver nele alguma coisa errada, guia-me pelo caminho certo, tira-me do caminho errado, e leva-me pelo caminho certo. Esse sondar é isso, é lá nas profundezas, é como uma sonda que um cientista coloca lá nas profundezas do mar para investigar o oceano, e onde ela chega, ela vai, vai investigando e trazendo informações, e vai, na verdade, lá nas profundezas. O salmista está dizendo, vai lá, Senhor, ilumina o mais profundo do meu ser, lá na escuridão, onde eu nem mesmo eu estou enxergando, ilumina lá, Senhor, e se houver algum caminho mau aí, dirige-me pelo teu caminho eterno, guia-me pelo caminho eterno. Mantendo, queridos, o fervor espiritual, buscaremos a vontade de Deus sempre, permitiremos que o Espírito Santo perscrute, investigue as profundezas do nosso coração, e deixaremos Ele alinhar o nosso coração com o dele. Tem gente que o coração está muito desalinhado com o coração de Deus, está muito distante, está muito fora daquilo que Deus quer. Então Deus quer alinhar, quer fazer com que o seu coração, pense o que Ele quer que você pense, faça e haja como Ele deseja que você haja e faça. Ele quer alinhar os seus pensamentos, a sua vontade à vontade dEle, o seu coração ao coração dEle. Ele quer que o seu coração esteja na perspectiva dEle. E para isso acontecer, tem que haver esse fervor espiritual, e esse desejo para isso. Não basta começar, é preciso permanecer, perseverar, e estar buscando. Isso é importante, deixarmos que o Senhor alinhe o nosso coração com o seu coração. Só assim, o nosso coração permanecerá na perspectiva de Deus. Amém? Pergunta para o seu irmão, está entendendo, irmão? Segunda razão para mantermos o fervor espiritual, que é fruto de uma conexão com o Espírito Santo, uma conexão com Deus, é para que identifiquemos os inimigos internos e externos. Nós temos inimigos internos e externos. Repita comigo, inimigos internos e externos. Pergunta para o seu irmão assim, diga assim para ele, você sabia que você tem inimigos dentro de você? Sim, existe uma coisinha chamada eu, tua alma, que quer estar no controle sempre, está lá dentro. Somente mantendo o fervor espiritual é que conseguimos nos manter na frequência do Espírito Santo e identificar esses inimigos. Internamente lutamos contra o nosso eu, contra a nossa vontade que se inclina para as coisas daqui, para as coisas da carne, para as coisas dessa vida, que se inclina e quer estar concentrada aqui. Como inimigos externos, nós temos a popularidade, e Ezequias enfrentou isso, a prosperidade, a fama. Ezequias enfrentou inimigos externos e internos, e por não ter mantido o fervor espiritual, ele deixou o seu eu inflar, e aí foi um problema. Se quer descobrir a verdadeira natureza de um homem, lhe dê poder. Quem disse isso foi um homem chamado Robert Ingersoll. Ele proferiu essas palavras no dia 16 de janeiro de 1883, há quase 140 anos atrás, quando ele estava escrevendo um artigo a respeito de Abraham Lincoln, e ele estava dizendo que Lincoln foi uma pessoa que não se deixou corromper pelo poder. Por isso ele escreveu, algumas pessoas atribuem a Lincoln essa frase,
Mas essa frase é desse jornalista que escreveu dizendo: Lincoln foi uma pessoa que não se deixou corromper pelo poder. E aí ele usou essa frase, né? Dê poder a uma pessoa e você vai conhecer a sua verdadeira natureza. Muitos fracassam exatamente aqui, no teste de poder, naquilo que tem, né? Quanto mais tem, vai ver de fato quem de fato essa pessoa é. Quando mantemos o fervor espiritual, é mais fácil identificarmos os levantes da carne e vencer a tentação da fama, da popularidade, da prosperidade. O grande problema da prosperidade na vida de muitos é, na verdade, a sensação, irmãos, de independência de Deus. Vitor falou aqui na quinta-feira, né? A autossuficiência, a independência de Deus, de achar que não precisa de Deus para nada, porque já tem tudo. Esse é o problema da prosperidade, né? Na vida de algumas pessoas. Não é que a prosperidade seja o problema é na vida de algumas pessoas, porque elas passam a descuidar da vida espiritual. Abraão é sempre citado como um exemplo de prosperidade positiva, de um homem riquíssimo, mas que não se deixou seduzir pelo que tinha. Qual era o segredo do Abraão? O segredo do Abraão é que tudo estava no altar da consagração, então não havia problema. Quando tudo está no altar da consagração, nada é problema para você, irmão. Dinheiro não vai ser problema na sua vida, fama não vai ser problema na sua vida, popularidade não vai ser problema na sua vida, nada vai ser problema na sua vida. Por quê? Porque vai estar tudo no altar da consagração. E se tudo está no altar da consagração, você mantém o fervor, isso não te atinge, não vai ser problema na sua vida. É problema se não há o fervor, se não há conexão com Deus, se não há consagração, aí é problema, se torna problema. Nós precisamos manter o fervor espiritual para com mais facilidade identificarmos os inimigos dentro de nós e fora de nós, porque quanto mais conectados com Deus, com o seu Espírito, nós conseguimos identificar, né, aquilo que se levanta dentro de nós. Opa, isso aqui não é de Deus não, isso aqui, esse pensamento não é bom, esse pensamento é maligno, isso aqui é da minha velha natureza, do meu velho eu, que quer estar no controle, não pode. Ou quando vem de fora, tentando te abalar, não vai te atingir. Por quê? Porque você se mantém conectado com Deus. E quando vem alguma coisa, os elogios, né? Quando a fama vai chegando, você diz: a glória dele, a glória dele, a glória dele sempre. Eu não sou nada, tudo é ele. É assim que funciona. Quando a gente se mantém assim, a graça de Deus se mantém na nossa vida também. Amém? Segunda razão, então, para mantermos esse fervor, coisa que o Ezequias deixou esfriar na sua vida, manter o fervor para que identifiquemos esses inimigos internos e externos também. E a terceira razão para mantermos o fervor espiritual é para prepararmos a próxima geração. Verso 33, a olharmos para o sucessor de Ezequias, o seu filho Manassés, uma adolescente de 12 anos de idade. Olha aqui para mim, uma adolescente, é fácil lidar com adolescente, com a bênção, não é? A adolescente é bênção, é bênção. Ao olharmos para o sucessor de Ezequias, o Manassés, 12 anos, você acha que ele estava preparado para ser rei de Judá? Sim ou não? Por que não? Muito novinho. Mas o que você vai dizer do Josias, que logo depois vem com 8 aninhos de idade e começa a reinar? O que você diz do Josias? 8 anos. E se tornou um dos melhores reis de Judá. Tem a ver com idade? Olha bem, irmãos, você pode dizer: o Manassés era muito novinho, mas Josias vem logo depois e começa a reinar com 8 anos, e se tornou um dos melhores, se não o melhor, um dos melhores reis de Judá. Então, não foi a idade o fator preponderante, foi o preparo. Repita comigo: preparo. Preparo. Quem é que tem filho aí pequeno na idade, até a idade, aí jovenzinho, adolescente, até 15 anos? Levanta a mão. São poucos.
Mas eu pergunto para você está preparando seus filhos? Olha aqui para mim. Você está preparando seus filhos para enfrentar aí? Está preparando? Vou dizer uma coisa, tem um monte de gente que se diz cristã que fica transferindo suas responsabilidades para a igreja, para a escola bíblica. Isso quando traz, porque tem gente que nem para a escola bíblica traz. Aliás, terceiriza para lá fora para o mundão, mas para a igreja, nem na igreja ele traz. E tem gente que os filhos é que mandam nos pais, já estão mandando. Eu quero isso, e faz birra, né? Por isso que eu digo, né? Já disse aí para o Eduardo, digo lá, digo para Evelyn, né, Evelyn, digo para o Eduardo, não pode deixar os birrentos tomar conta não, tem que pegar a varinha mesmo, ó. Tirar a birra. E se tem problema, é saúde, leva no médico, vamos descobrir. É espiritual, ore, coloca a mão sobre a cabecinha do seu filho, repreenda espírito de irreverência, repreenda o mal, repreenda aquilo que está incomodando. Ore pelos seus filhos, não só aqui na igreja, ore em casa por eles, põe a mão na cabecinha dos seus filhos e ore por eles, repreenda a influência maligna na vida deles. Precisa fazer isso. A questão é o preparo. Veja como Davi preparou Salomão para assumir o seu lugar. Olha o que diz o texto bíblico. Eu vou ler aqui com você, vou ler aqui na tela. Olha aí o que diz o texto bíblico. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem, rapaz. Não é que é para ser do sexo masculino, já era. Está dizendo aqui, assuma, tenha hombridade, guarde os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Ele tem uma conversa franca com Salomão. Salomão, seja homem, cumpra os princípios do Senhor, viva diante de Deus, tenha compromisso com Deus, para Deus abençoar a sua vida e o seu reinado também. Ou seja, ele estava preparando Salomão, dizendo: se você andar com Deus, você vai ser bem sucedido. Se você abandonar a lei do Senhor, você vai se dar mal. E aí tem pais que ficam com medo de falar para os filhos das coisas de Deus, de ensinar a palavra, de cobrar que leia a Bíblia, que ore, que busque a Deus, e de fazer isso com seus filhos também. Isso é um problema sério. Agora eu pergunto: Ezequias preparou seu filho? Ezequias preparou seu filho? Não. Tudo que Ezequias fez de bom, o Manassés destruiu. Olha para quem está do teu lado aí. Quem não é pai e mãe vai ser um dia ainda. Então você vai dizer assim: olha para o seu pai, para sua mãe, olha para quem está do seu lado, seu cônjuge, para o seu coleguinha, e diga assim: se você não preparar os seus filhos no caminho do Senhor, eles vão destruir tudo que você conquistou. Vai tudo por água abaixo. Vai tudo embora. Manassés foi considerado o pior rei de Judá, do reino do sul. E quando Jeremias vai orar, o texto bíblico vai dizer assim, olha aqui para mim. O texto bíblico vai dizer assim: Deus não voltou atrás por causa de tudo que Manassés tinha feito. Manassés, se você estudar a história dele, no final ele se arrepende, se humilha, tem uma segunda chance com Deus, mas Deus não volta atrás do juízo e do castigo. Vocês vão agora para o exílio. E sempre Deus vê por causa daquilo que Manassés fez. Ele fez tanta porcaria, mas tanta coisa errada, que Deus, não, o juízo está dado e não vou voltar atrás, pronto. Por quê? Porque o Ezequias não se preocupou com isso. Ele deixou a desejar na preparação da geração futura. Ele se conformou só com o seu tempo, com a sua geração. É claro que nós temos compromisso com a nossa geração.
É claro que você e eu temos compromisso com a nossa geração, mas é importante preparar a geração futura também. Veja o que ele disse para o profeta Isaías, quando ele recebe uma palavra acerca do seu futuro. Olha o que ele vai dizer, a atitude de Ezequias quanto ao futuro. O Isaías vai lá dizer, você foi orgulhoso, você se ensoberbeceu, e por isso agora vai acontecer isso aqui, quer ver? Ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para onde? Isso aqui foi, irmãos, 100 anos antes de acontecer, cerca de 100 anos antes de acontecer isso. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. E aí olha aqui o Ezequias se preparando para o futuro. Olha aqui ele se preparando, o que ele vai dizer? Então disse Ezequias a Isaías, o que ele falou? Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Esse texto eu acho tão... eu digo, não pode ser que Ezequias, um cara que foi tão espiritual, falar um negócio desse. Ele está dizendo assim, se comigo estiver tudo bem, os outros que se lasquem depois. É o que ele está dizendo, gente. Isso que você está falando vai vir nos meus dias? Não, não, é nos dias dos teus filhos. Então eu estou tranquilo, eles que se lasquem depois, que se virem depois, o problema é deles, não é meu. Você está entendendo? Ele não se preocupou em, opa, o Senhor vai fazer isso por causa do meu erro, então deixa eu preparar os meus filhos, para que o juízo de Deus não venha. Ele se preocupou com a profecia a respeito do seu futuro? Não. O que nós temos feito para preparar a próxima geração que está chegando? Isso não é responsabilidade de mim, eles que se virem depois. Eu passando por aqui bem, tá bom. Não é assim, irmão. Se você pensa dessa forma, você é egoísta. Você está fora do propósito, por isso tem que ter fervor espiritual. Que o fervor espiritual, não, eu tenho compromisso em preparar essa geração que está aí, para aquilo que vai vir depois. Nós temos que preparar, com base na palavra de Deus, solidificar a fé dessa turma nova que está aí, dos filhos, dos netos, tem que solidificar a fé deles, na palavra do Senhor, ensiná-los, mesmo que eles não queiram ouvir, a gente precisa fazer isso. Isso é importante. Se Ezequias tivesse mantido o fervor espiritual dos seus primeiros anos, certamente ele teria se preocupado em educar, ensinar e preparar a próxima geração para os desafios que viriam, e diria, olha meu filho, o pai errou e tem um juízo aí, então se prepare para que esse juízo não venha sobre a sua vida, então busque o Senhor, se quebrante dele, não se desvie do caminho do Senhor. É claro que teve as ações pessoais, as atitudes e decisões pessoais, mas quando Ezequias sai com essa daqui, ele está dizendo aqui, o que acontecer depois eu já não estou mais aí, então eu não vou estar vendo mesmo. Pode acontecer. É alguém que está nem aí para o futuro, e muita gente age dessa forma, mesmo inconscientemente, meu irmão. Inconscientemente, você às vezes está agindo dessa forma. Por isso, faça de tudo para que o seu coração ferva na presença de Deus, e você tenha o compromisso de preparar a próxima geração. Somente crentes que mantêm o fervor espiritual carregam a preocupação em preparar as próximas gerações, porque crentes carnais ou mornos, para esses tanto faz como tanto fez. Cultivemos uma verdadeira piedade, tendo a responsabilidade de preparar as próximas gerações para servirem a Deus com mais zelo e fervor do que nós mesmos. Não podemos falhar. Não podemos falhar. O mundo aí fora está doutrinando as crianças. O irmão citou hoje pela manhã, de uma pessoa ensinando a infiltrar-se nas igrejas evangélicas para doutrinar as crianças. Esquece os velhos, doutrina as crianças. E essa de fato é a mentalidade de países marxistas que viraram comunistas, foi assim, doutrinando as crianças. Por que as nossas universidades estão, um antro de perdição, não só de imoralidade, mas
e doutrinamento marxista, levando as pessoas, irmãos, a comunhão de Atos 2 não é comunismo, não confunda comunhão com comunismo, não confunda aquilo que a palavra de Deus mostra como sendo fruto da ação do Espírito espiritual, só assim pode funcionar com o marxismo. Não confunda. Nossos jovens são bombardeados aí nas faculdades, se não tiver uma boa base, e conheço muitos que não tiveram uma boa base, e até pensei, alguns eu até pensava que tinha, mas quando experimentaram a bazuca lá fora, não resistiram. Não é verdade? Quem é que estudou aqui em universidade pública? Os meninos aí. Mesmo os cursos que não são de história, de letras, dessa área aí de humanas, né, é bombardeado, né, com filosofias demoníacas. Olha lá, você vai para uma aula que é de determinada matéria, disciplina, e o professor gasta 80% da aula falando, né, exatamente, né, dizendo que a Bíblia é um livro de mitos, que você não pode ir atrás disso, que é os crentes que são retrógrados, atrasados. E aí o jovem que é cristão, lá a maioria não é, dele começa a se encolher, e para não perder né, de estar na turma, né, e não ser um deslocado, ele acaba concordando com isso. Tem filhos de crente que parece que levaram uma lavagem cerebral. Quem passou por aí e continua firme, Gabriel, graças a Deus por isso, viu? Porque passar por isso, né, tem que ser crente, porque senão não passa. É uma lavagem cerebral. E chega em casa tentando saber, eu sei mais do que meu pai, que a minha mãe. O velhinho lá está com a cabecinha branca, mas ele sabe mais. Ele já viveu, eu é que sei. É assim. Por isso eu e você temos a responsabilidade de preparar as futuras gerações para servir a Deus com mais zelo. Mas eu e você precisamos para isso manter o fervor espiritual. Se você não manter o fervor, você se acostuma, se acomoda e tudo é normal. Tudo é normal, irmão? Tudo é normal? Mantenha o fervor. E você, não, isso não é normal. Isso é diabólico. Isso é anticristão. Isso é antibíblico. E se posiciona. Então, essa é a terceira razão para mantermos o fervor espiritual. Por quê? Quando mantemos o fervor espiritual, nós preparamos as próximas gerações. O que faltou para Ezequias? Que Deus nos ajude a mantermos o fervor espiritual. Amém? Quero concluir essa palavra esta noite dizendo que somente mantendo o fervor espiritual, somente mantendo a conexão com o Espírito Santo, é que podemos manter a chama do compromisso bem acesa, sempre. Compromisso com Deus vai estar sempre bem aceso. Ezequias deu uma esfriada, isso trouxe um custo alto, não propriamente para ele, mas para o futuro da nação. No texto que nós lemos, nós temos pelo menos 3 razões muito fortes para nos despertarmos, para manter o fervor espiritual em nossas vidas. É preciso despertarmos esse fervor espiritual, para que o nosso coração permaneça na perspectiva de Deus. Seu coração está na perspectiva de Deus, meu irmão? Será que estamos reconhecendo que o nosso coração é enganoso? E que precisamos orar como salmista, para que Deus sonde o nosso coração, e se achar algum caminho mau, que Ele possa endireitar? Precisamos manter o fervor espiritual, para que identifiquemos os inimigos internos e externos. Muitas vezes temos dificuldade de perceber que o eu está assumindo o controle, de que a busca por fama, por popularidade, por prosperidade, está ofuscando o nosso entendimento. Precisamos manter o fervor espiritual para nos estarmos preparando a próxima geração. Ezequias se conformou em saber que no seu tempo
Deus não enviaria juízo sobre o seu povo, mas não preparou seu filho para evitar o juízo. Se você tiver um coração fervoroso em seguir ao Senhor, haverá um desejo de preparar seus filhos para aquilo que virá. E se você não deseja que o que você construiu de legado espiritual seja destruído, vá por água abaixo, invista no preparo espiritual dos seus filhos. Faça isso. Por isso, essa noite eu pergunto a você: como vai o seu fervor espiritual, meu querido irmão? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Aí você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.